Estamos falando de finanças e suas áreas. No vídeo passado nós falamos sobre as áreas das finanças, nós falamos de maneira geral e agora nesse vídeo a gente vai falar sobre finanças corporativas. No vídeo passado nós vimos que finanças é dividida em três grandes áreas, né? Tem a área de investimentos, tem a área de mercados financeiros e instituições financeiras e tem a grande área de finanças corporativas, que é o que nós vamos tratar agora. Então toda empresa no mundo, pode ser ela desde um carrinho informal, um carrinho de cachorro quente, um stand que vende limonada, até uma empresa que fatura 100 bilhões de dólares por ano, tanto faz. Toda empresa, ela tem que responder, tem que lidar com três questões. A primeira delas é como é que ela vai se financiar, como é que ela vai levantar dinheiro para realizar, para concretizar os projetos dela. Lembra, a empresa ela tinha ideias, conhecimento, expertise, tempo, mas não tinha dinheiro suficiente para realizar os projetos. Então toda empresa, a primeira pergunta dela é como é que eu me financio, como é que eu levanto dinheiro para fazer isso. A segunda questão, a segunda área que uma empresa tem que tratar é, bom, se eu captei o dinheiro, se eu conseguir levantar o dinheiro, como é que eu vou escolher os projetos entre os vários projetos disponíveis que eu tenho, ou até mesmo se você só tiver se a empresa só tiver um projeto, se eu devo ou não devo realizar aquele projeto. Então, uma vez que eu tenho dinheiro, como é que eu escolho os investimentos que eu vou fazer? Como é que eu escolho os projetos onde eu vou pôr o dinheiro? Como que eu vou investir o dinheiro que eu levantei, né? Quando a gente se financia, a gente fala que a gente levantou um dinheiro. Na linguagem informal, a gente fala que você levantou uma grana, né? Então, como é que a empresa faz com essa grana que ela levantou? E a próxima questão que a empresa tem que tratar é, agora o projeto deu resultado, né? Se for tudo feito corretamente, der tudo certo, o projeto vai gerar caixa, vai gerar valor, vai gerar resultado, e agora eu tenho que devolver. Então, como é que eu devolvo o dinheiro, né? Como é que eu devolvo significa quanto desse dinheiro eu vou devolver para os meus acionistas e quanto desse dinheiro eu vou manter aqui. Só que dentro da empresa. Só que esses nomes, né, são nomes informais. Existem nomes formais para todas essas decisões que as empresas têm que tomar. Então a primeira decisão, que é como eu me financio, como eu levanto dinheiro, então o nome formal dessa decisão em inglês é Financing Decision ou Capital Structure Decision. Em português a gente vai falar é a decisão de financiamento ou é a decisão de estrutura de capital. O que é estrutura de capital? Se você pensar que toda empresa, tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que são os projetos, os ativos dela, nós chamamos de ativos da empresa, tudo que ela tem, tudo que ela controla, todos os bens que ela tem para poder gerar resultado, receita para ela, tudo isso vem de é financiado, né? Todos esses ativos vêm de dois lugares. Ou é dinheiro que entrou na empresa na forma de dívida, ou é dinheiro que entrou na empresa na forma de equity, né? Ação. Então, ou seja, tudo que a empresa tem que ter sido financiado de alguma forma, ou é dívida ou é equity. Essa relação entre dívida e equity, essa proporção é que é a estrutura de capital de uma empresa. Então, na decisão de financiamento, de estrutura de capital, no Capital Structure Decision, eu tenho que responder algumas perguntas. Então a primeira delas é, quanto dinheiro eu preciso? Né? Eu preciso de 1 milhão, preciso de 10 milhões, preciso de 100 milhões, preciso de 1 bilhão. Quanto dinheiro eu preciso? Segunda pergunta, desse dinheiro, quanto que eu devo levantar na forma de equity e quanto que eu devo levantar na forma de dívida? Terceira coisa, se é dívida,
eu tenho que pagar de volta essa dívida, tem que pagar juros e tem que pagar o principal da dívida que você tomou. Toda a dívida é assim, você toma um dinheiro e devolve o dinheiro que você tomou mais juros. Então a pergunta é, qual o prazo ideal dessa dívida? Eu não posso ter um prazo de pagamento da minha dívida e de juros que é totalmente descasado de como que eu vou receber o dinheiro de volta no meu projeto. Então você coloca dinheiro no seu projeto, esse projeto que são, lembrando, né, na estrutura de capital da empresa, que eu estou falando dos meus ativos e aqui eu estou falando de como eu financiei ou dívida ou equity. Então, se eu estou tomando dívida, esses ativos, que foi onde, né, os projetos lá onde eu enfiei o dinheiro que eu tomei na forma de dívida, eles vão começar a retornar algum dinheiro ao longo do tempo. Se esse retorno do dinheiro for totalmente descasado da minha dívida, eu posso ter problema. Se eu vou receber o meu dinheiro lá no longo prazo de volta e eu tenho que repagar a dívida no curto prazo, eu vou ter problema. Então, qual é o prazo, como é que eu caso o prazo da minha dívida com o prazo dos meus projetos? Então, qual é o prazo ideal da minha dívida? Segundo, a dívida em qual moeda? Às vezes os meus projetos vão me gerar receitas ou eles vão ter custos e despesas em outras moedas, em dólares, por exemplo. Então, qual moeda que faz sentido eu tomar o dinheiro? A ideia é eu sempre, o máximo possível, ficar casado, né? O que é casado? Do mesmo jeito que eu vou receber o meu dinheiro dos investidores e vou ter que devolver o dinheiro para eles, seria bom que eu tivesse também as minhas receitas do meu projeto. Assim eu elimino esse risco de variação de moeda. Então, qual é o prazo da dívida? Qual é a moeda em que a minha dívida deve ser feita? Os juros que eu tenho que pagar, o ideal é ser pré-fixado, é ser pós-fixado. Eu posso encerrar minha dívida antecipadamente, se o meu projeto for muito bem e eu não quiser ficar pagando juros, quiser matar minha dívida logo, eu posso, né? Então minha dívida pode ser encerrada antecipadamente. Em que condições? E da mesma maneira, o credor pode chegar no meio do caminho e falar, quero meu dinheiro de volta ou não pode? Se ele pode, quais são as condições nas quais ele pode fazer isso? A segunda questão que a gente tinha que responder, que é como eu vou investir o dinheiro que eu levantei, também tem um nome formal, chama Investment Decision ou Capital Budgeting Decision. Né? Eu acho horrível esse nome, orçamento de capital, mas enfim, é o Capital Budgeting Decision ou Investment Decision. Como é que eu vou investir o dinheiro que eu levantei? Então, quais perguntas eu tenho que responder? Né? Para um dado projeto, quanto que eu espero ganhar naquele projeto, naquele investimento, meu retorno esperado? Qual que é o risco de eu não conseguir obter aquele retorno esperado, né? Qual que é o risco de o meu projeto não ir bem e não me dar aquilo que eu esperava? O retorno esperado do meu projeto paga o custo do dinheiro que eu captei? Se não paga, você está tomando dinheiro para colocar em projeto que vai retornar menos do que o que você tem que pagar no empréstimo. Não é uma boa decisão. Outra coisa, o seu projeto tem um risco. A pergunta é, o retorno que eu espero ter compensa o risco desse projeto, desse investimento? Então, quando você olha quanto custa o dinheiro que você está tomando e quanto que tem de risco para você fazer aquele projeto funcionar, ficar de pé, então quando você olha quanto custa o dinheiro e qual é o risco, o teu retorno tem que cobrir isso, tem que compensar isso. Então essas questões que eu acabei de dizer, o custo do financiamento e o risco do projeto, elas definem o que a gente chama de retorno mínimo aceitável do projeto. Então eu tenho que saber para cada projeto qual que é o retorno mínimo aceitável. Só que quando eu tenho vários projetos, que pode ser que vários deles tenham uma taxa de retorno que compense o risco e que cubra o custo do financiamento, a pergunta é, como é que eu escolho entre esses todos? Não dá para você investir em todos. Provavelmente você não vai ter dinheiro suficiente para investir em todos. Então, como é que eu escolho? Não é simplesmente escolher aquele que dá o melhor retorno. Como é que eles se combinam, né? Os retornos e os riscos. Então, às vezes você tem projetos que quando um vai bem, o outro vai mal, então eles reduzem o teu risco. Se você tem uma carteira que todos os projetos ou vão muito bem ou vão muito mal, tem um potencial de retorno maior, obviamente, mas é mais arriscado. Então você tem que saber como é que você combina isso.
E por fim, a última decisão é, tá bom, agora eu investi o dinheiro, peguei o dinheiro, levantei o dinheiro, investi o dinheiro e se der tudo certo, o meu projeto vai gerar valor, vai gerar caixa, vai gerar resultado e eu vou devolver o meu dinheiro, que a empresa ganhou para os acionistas, ou eu vou reter o dinheiro. Eu tenho que tomar essa decisão. Então a pergunta é, como é que eu devolvo, quanto eu devolvo o dinheiro para quem me financiou? Essa decisão é chamada de dividend decision, né, a decisão de investimentos, ou dividend policy, né, que é a política de pagamento de dividendos. Quais são as perguntas que eu tenho que responder aqui, né? Quanto do meu resultado, do caixa que eu gerei, eu vou reter na empresa? Quanto que eu vou devolver para os meus acionistas? Essa decisão depende das oportunidades de investimento que a empresa tem, tanto atualmente como no futuro. Os projetos que eu posso investir tanto agora como os projetos que vão aparecer no futuro. Então, qual é a pergunta que eu tenho que responder no fim? A empresa dispõe de investimentos tanto agora como no futuro que dão o retorno mínimo aceitável? Então, existem investimentos, existem projetos em vista que vão compensar o retorno, o custo da dívida e vão compensar o risco que eu estou correndo, né? Ou seja, eles vão atingir o retorno mínimo aceitável. Se a empresa tem esses investimentos em vista, ela não tem que devolver o dinheiro para isso, ela retém esse dinheiro. Por outro lado, se a empresa não tem, o melhor que ela tem a fazer é devolver esse dinheiro disponível para os acionistas. Bom, é isso. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre mercados financeiros e instituições financeiras. Eu vejo você lá.